E aí, galera, sejam todos bem-vindos à nossa segunda atividade de hoje. Agora o baralho cigano na mesa para a gente falar de amor. Então a pergunta aqui: eu persisto ou desisto dele ou dela? A pessoa que você tem em mente, né? E de repente com as coisas indo mal. Será que esse é o caminho? Será que vale a pena? Será que você deve persistir ou desistir? Seja em um relacionamento que está conturbado, que está com um problema se arrastando há muito tempo, onde você não se sente feliz, ou seja, tentando voltar com alguém sem encontrar muitas possibilidades para isso, tá? Então aqui na mesa a gente vai colocar algumas informações para te ajudar a entender o que pode ser melhor. E aí, obviamente, você não vai tomar nenhuma atitude radical baseando-se na mensagem das cartas, mas você vai parar um pouquinho mais para pensar a respeito do que o baralho cigano vai te proporcionar. Combinado? Então vamos nessa. Tudo certo então para nossa leitura, cartas na esquerda e na direita para você poder escolher. Pedra Jade aqui, Amazonita aqui. Então faz a sua escolha, eu vou te dar alguns segundos para você sentir onde pode estar a mensagem que é a que você mais precisa nesse momento. Vamos nessa, gente? Partindo para a leitura, a gente começa ali pela esquerda, de onde eu vou tirar a Jade para a gente começar a ler. Então, suas cartas aqui: a Lua, a Cigana e o Jardim. Olha só, aqui nós temos uma situação favorável, tá? Em termos afetivos, portanto, se você está nessa dúvida, a indicação para você é a de ser um pouco mais paciente, tolerar um pouco mais, de repente, as falhas do outro, né? Ou da outra, enfim. Enfim, persistir nesse caminho até que as coisas possam se acertar, porque é disso que o baralho está falando, tá? De uma situação melhor entre vocês daqui para frente. Então, se você está em um relacionamento que está indo mal, são problemas que não se resolvem, está desgastando, você está numa certa aflição, não está feliz, né? De modo a perder energia, não sentindo correspondência. Então, é para você ter um pouco de calma, né? E perseverar, porque a situação a tendência da situação é a de melhorar. A gente tem a Lua mostrando uma ligação afetiva entre vocês, um vínculo emocional, tá? É uma carta que informa sobre bons resultados a dois e vem falar sobre um podendo reconhecer mais das virtudes do outro, tá? Mais do valor que o outro tem. Então você provavelmente sabe do valor dele ou dela para você e às vezes você fica triste porque não sente isso de volta. Então essa carta vem mostrar, né, ele ou ela podendo enxergar melhor quem você é, te valorizando mais, dando mais valor na companhia para que as coisas possam funcionar bem. Esse vínculo afetivo, essa ligação emocional, ela é reforçada pela carta da cigana ou a carta da mulher, que vem falar realmente sobre a emoção mais à tona entre vocês. Uma característica emocional, ela acaba ajudando no que diz respeito à entrega, a um poder falar mais com o outro a respeito do que sente, né? Expressar os sentimentos. Então isso é legal, é uma abertura que surge aí também. E a carta do jardim, que mostra exatamente a convivência que vocês têm, né, ou que vocês podem retomar, no caso, uma oportunidade se apresentando para uma aproximação ou para uma melhoria do contexto a dois, certo? E é uma carta que fala muito também sobre as ações e as reações, então informa sobre a importância de a gente cuidar daquilo que tem para que seja preservado. Então, nesse caso, a gente está falando de um relacionamento, né? Então, é você fazendo a sua parte e numa oportunidade também de dialogar a respeito disso, é passar essa informação a outra pessoa. Para quê? Para que os mesmos erros não sejam
cometidos outra vez e trazendo toda aquela bagagem negativa de novo, né, e causando os mesmos problemas, é um podendo cuidar mais do outro. Então, a aquisição dessa consciência. Aí é claro que não depende só de você, tá? Depende de algo que seja conversado, havendo a possibilidade disso. Mas são cartas que trazem um panorama favorável. Então, respondendo a nossa questão, eu te diria para você persistir, né? Não é o caso aí de desistir, de abrir mão, de tocar para frente e virar a página, etc. É claro que depende de você, depende de como você se sente. Só você sabe como você se sente, só você sabe qual é o seu limite emocional, tá? Então, para isso não adianta querer consultar as cartas. Eu falo isso para todo mundo. O seu limite só você sabe. Até onde você pode ir, só você sabe. Do quanto você é capaz, né, de aguentar certas coisas, só você sabe, tá? Então muitas vezes é também esse olhar mais interior para você ter o autoconhecimento e saber como agir. Mas como eu disse, independente de qual seja o caso, do que você está mais propensa ou mais propenso a fazer, não tome atitudes radicais, receba essa mensagem e reflita um pouquinho mais antes de fazer qualquer coisa a respeito, tá? Agora vamos olhar na direita. Você que escolheu aqui, tem a chave, a cruz e os ratos. Olha só, gente, aqui nós temos o quê? A mensagem se desenhando nessa direção, olha só. A carta da chave pode mostrar o sucesso, né, da relação, coisas que vocês já viveram juntos e que deram certo, tá? Um relacionamento que funciona até um certo ponto, né? Onde tudo vai bem. Depois começa a pesar a convivência, né? Então, de repente, um com dificuldade para tolerar o outro, tá? Então, isso vai se tornando mais um fardo do que algo que beneficia, tá? Então, não é aquele prazer, aquela satisfação, aquela leveza de estar juntos, e sim, eu tô com aquela pessoa e ela só me traz problema, tá? Cada vez que encontra é uma briga e ao invés de voltar mais feliz para casa, né? Enfim, para quem não vive juntos, no caso, você volta mais triste, porque, enfim, esperava viver um bom momento, foi numa boa energia para aquela oportunidade e deu tudo errado e de novo, tá? Então, é esse fardo, é esse peso que vai se tornando a relação e precisa avaliar o quanto vale a pena. A carta dos ratos está mostrando, né, um convívio desgastado. Então, essa situação dessas duas cartas acaba tirando muito do que seria de repente o que vocês tinham para viver juntos e viver bem, porque não funcionou muito bem, tá? Então, a gente está falando desse desgaste, dessa situação aqui muito presente. Aí, nesse caso, com essas cartas, eu não vou responder para você se você deve desistir ou se você deve persistir. Por quê? Você deve avaliar o quanto você está sentindo ainda que pode dar certo ou o quanto você já está realmente nesse limite emocional aqui. Se a gente pegar a sequência de cartas da esquerda para a direita, a gente tem algo que realmente dava certo, mas que se perdeu, porque realmente virou um peso, né? Muito mais do que algo que ajuda as duas partes e desgastou. Então, agora não tem mais algo que beneficia, tem prejuízo emocional aqui, ó. São perdas que se acabam sofrendo, tá? E isso muitas vezes vai deixando feridas que são difíceis de fechar, certo? Então, se for para te dar uma resposta, eu diria que você precisa começar a considerar se vale a pena persistir ou se já não é o caso de abrir mão mesmo, tá? Se é um relacionamento que você está empurrando com a barriga e está só numa série de problemas, né? Problemas em série, será que é por aí? Se você está tentando voltar com alguém e não percebe o mínimo interesse da outra parte, será que é por aí? Tá? Muitas vezes a gente abre mão do amor próprio, tá? Para ceder o espaço, né, para outra pessoa de repente estar bem conosco ou voltar para o nosso lado, mas se a outra parte não demonstra essa reciprocidade, então você vai se defasando emocionalmente, você vai se prejudicando e você começa a ser a pessoa errada, porque você está realmente abrindo mão do amor próprio, certo? E ninguém pode fazer isso. Então, muito cuidado. Mas ele que errou, ela que errou, eu não sei o que e tal. Só que se você começa a se anular em função de alguém, não adianta, porque aí você vai começar a cair numa posição de vítima, tá? Aí é o seu ego falando por você. Isso não vai te levar a nada, não é isso que vai te trazer felicidade. Então você precisa ver se é esse contexto, tá? Agora, tá numa turbulência e tal, mas é assim mesmo, às vezes a gente cai numa dessa, tem hora que eu penso se vale a pena, mas depois se resolve.
né? Se você percebe esses ciclos e ainda entende que as coisas podem se ajeitar, tá? Então você tem a perspectiva de que essa chave pode voltar a funcionar entre vocês para uma relação bem-sucedida, então fique por aí. Eu acho que quanto for possível salvar as coisas, a gente tem que agir no sentido de tentar salvar mesmo. Agora, se você já sente que está no limite das suas forças, usou todos os seus cartuchos aí, e a coisa não sai do lugar e você só está sofrendo, talvez essas cartas venham te mostrar um caminho para você se libertar dessa situação, se refazer, entrar na sua essência e despontar para uma nova possibilidade de viver. Tá bom, gente? Então, persisto ou desisto aqui. Na verdade, depende muito de você, né? Eu não quero te passar uma resposta para não te induzir, mas eu te mostrei qual é o cenário. Você recebeu uma grande informação aí das cartas para poder saber melhor o que fazer. Então leve em consideração isso. Nem sempre o oráculo vai te dar a receita do bolo, tá? Mas ele vai te dar todos os ingredientes para que você saiba como agir, certo? Então a gente precisa saber encarar dessa forma. Paro por aqui. Agradeço pela sua presença, um grande abraço, uma excelente semana. Já desejei isso no nosso primeiro vídeo de hoje, que foi a nossa vida nos próximos 7 dias. Então, quem não assistiu, fica o convite também para você pegar mensagens no contexto geral, falando sobre a semana toda para você, né? Já havia desejado lá uma excelente semana, desejo de novo aqui. Isso não quer demais. Então, até a próxima, gente.